Bom, mais política aqui no Jornal Jovem Pan e com o levantamento que mostra o governador Tarcísio de Freitas na liderança caso ele tente a reeleição aqui em São Paulo. A gente recebe aqui nos estúdios o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, aqui conosco. Tudo bem, Murilo? Um prazer te receber mais uma vez aqui nos nossos estúdios. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite aos ouvintes. Bom, eu começo perguntando esse cenário aqui de São Paulo, né? Ele tem uma questão que é um dilema, é saber como é que estará o cenário em 2026, se ele deixa o governo de São Paulo, vai tentar a presidência da República agora. Esses números mostram uma espécie de conforto para ele se ele tentar a reeleição aqui em São Paulo, Murilo? Olha, Thiago, esses números mostram coisas boas e coisas ruins para ele, né? Ruins no bom sentido, que nem a gente diz, mostra que ele tem uma eleição muito encaminhada na realidade de hoje. Se a eleição fosse domingo, a chance maior seria de vitória no primeiro turno. Certo? A situação dele é muito boa, mas ao mesmo tempo ele é um pré-candidato a presidente, não tem como negar, e olha como é uma coisa boa e é uma coisa ruim, porque ao mesmo tempo ele tem uma eleição muito encaminhada em São Paulo e uma eleição nacional disputada, por isso que é ruim, certo? Porque se dissesse assim, tá difícil aqui, ele vai arriscar lá, se perder, tanto faz, mas existe uma possibilidade de ir para uma nacional e dar errado, né? Mas a situação eleitoral dele no estado de São Paulo, a gestão é muito bem avaliada, ele está crescendo no Brasil inteiro, o nome dele, com certeza o momento é muito bom para o governador Tarcísio de Freitas. Murilo, vou chamar a Dora Kramer antes da pergunta do Kobayashi aqui nos estúdios com a gente também. Diga, Dora. Boa noite, Murilo. Eu tenho várias perguntas para você, mas eu vou fazer só duas rapidinho. Primeiro, eu queria saber que conselho você daria ao Tarcísio de Freitas. Eu não tinha pensado nessa, mas de acordo com a sua manifestação, não posso deixar de fazer. Fica em São Paulo ou vai para lá? Ou vai para presidente? A outra questão é sobre a situação da esquerda, né, do PT especificamente. Você vê que a Érica Hilton aparece na frente do Padilha, do ministro Padilha, mas os dois pontuam com menos de 2 dígitos, com 1 dígito só. E, ao mesmo tempo, lá para o Senado, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, aparece bem, aparece quase empatado com o Eduardo Bolsonaro. O que isso quer dizer? O PT, o Haddad, pelo menos o nome do Haddad é bem apoiado, o povo de São Paulo não gosta do PT, mas gosta do Haddad? Primeiramente, boa noite, Dora. Eu vou começar respondendo a pergunta mais fácil, que é a segunda, certo? na verdade, hoje, a situação do PT, ela é difícil, porque a gente vê os nomes que a gente testou para o governo, do Alexandre Padilha, que é o ministro da Saúde, ele não empolga num primeiro momento, o que mostra que, provavelmente, se o Fernando Haddad não se declarar candidato ao governo do Estado, que a gente acha pouco provável, o PT provavelmente terá que tomar uma decisão muito parecida à que tomou na Prefeitura de São Paulo. Apoiar Márcio França, Geraldo Alckmin, apoiar um outro nome, até a própria Érica, apoiar um outro nome, não o PT disputando as eleições. Com certeza, pelo desempenho que ele apresentou para o Senado, numa próxima nós vamos colocar o Haddad para o governo. Não tenho dúvida que o nome mais forte hoje é o do Fernando Haddad, do PT. Agora, se o Haddad não vindo, não vejo, nesse momento, um nome, a não ser o PT procurar uma aliança, né, provavelmente com o PSB, de Márcio França, ou convencer o vice-presidente Geraldo Alckmin deixar de ser vice e concorrer ao governo do Estado. Já o Senado, Dora, fica muito claro, né, a força do Haddad, que são 2 votos, certo? Tanto dele quanto de Geraldo Alckmin. É uma situação muito mais confortável, tanto para Geraldo Alckmin quanto para Fernando Haddad, são muito maiores as chances de se elegerem senadores do que caso o Tarcísio de Freitas venha e ir para o embate com o atual governador, ou pela realidade de hoje, perderiam a eleição. E para o Senado, a chance é muito grande de obterem sucesso. Então, é uma situação muito difícil para o PT, porque qual caminho vai procurar? Na verdade, se você parar para pensar, as 2 alternativas hoje são os nomes do PSB, tanto de Geraldo Alckmin quanto uma aliança com Márcio França. Voltando agora a primeira... O conselho. Isso. O conselho ao Tarcísio. Tem ajuda aos universitários aqui? Na verdade, o conselho... Não, é com você. Tá. O conselho ao Tarcísio, ao governador Tarcísio.
É muito difícil, Dora, porque na realidade de hoje, o que a gente vê? Ele tem uma eleição muito encaminhada em São Paulo, mas também existe um sonho de virar presidente. E o cavalo não passa encilhado duas vezes. Não tenho dúvida que a chance do governador Tarcísio de virar presidente, a maior chance é agora. Por que eu falo isso? Se o governador não for candidato, resolver não ser candidato, ir à reeleição de governador de São Paulo, alguém vai disputar a eleição contra o Partido dos Trabalhadores, contra o candidato Lula ou o próprio Lula. Alguém vai disputar. E eu não tenho dúvida, Dora, que essa eleição, quem quer que dispute, ela vai ser muito apertada. Se esse candidato do centro-direita, do campo do Tarcísio, não ganhar as eleições, vai perder por muito pouco. Aí vamos pegar um exemplo. Não foi o Ratinho Júnior, foi o Caiado, foi o Zema, foi a Michele, foi o Flávio, foi alguém. Alguém é candidato desse campo. O Eduardo, alguém é candidato desse campo. E esse candidato perde com 47%, 48% dos votos. Em 2030, quem será candidato? Esse que perdeu por pouco, que vai ter um recall muito forte, ou as pessoas vão lembrar do Tarcísio? Muito difícil daí fazer com que esse candidato que perdeu por pouco não seja candidato em 2030 pelo recall, porque ele vai arrancar muito mais forte. Então é uma situação muito difícil para o Tarcísio decidir, e eu acho que é uma questão de foro íntimo. Mas eu diria para ele que hoje, se o cavalo passar encilhado, sim, monta e disputa a presidência, porque é muito difícil ter uma nova oportunidade dessa. Kobayashi. Murilo, boa noite, é um prazer falar contigo, te receber. A pergunta, já que estamos falando de oportunidades políticas, é sobre outro nome que foi testado aí na pesquisa, que é do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e que pontuou bem nessa pesquisa que a gente viu há pouco aí. Como é que você também vê a oportunidade do Ricardo Nunes de disputar o governo do estado de São Paulo, lembrando que ele teria que deixar a prefeitura com tantos anos pela frente ainda, né? Quase, até mais do que da metade do mandato pela frente ainda, para disputar uma vaga no governo do estado de São Paulo. Você vê ele com um pouco mais de chances em relação ao governo do que Tarcísio em relação à presidência? Olha, ele precisa, o Ricardo Nunes, para ele que venha a ser candidato, ele precisa que o Tarcísio seja candidato à presidência do Brasil. Eu não acredito que se o Tarcísio for candidato, o Ricardo vai enfrentá-lo. Isso é, pela realidade de hoje, chance muito pequena. Agora, o Tarcísio indo a presidente, eu não tenho dúvida que, pelos nomes testados que a gente testou na pesquisa, o prefeito de São Paulo é o que tem maior densidade. Da mesma forma com que o Tarcísio tem mais densidade eleitoral do que Ratinho Júnior, do que Caiado, do que Zema, o Ricardo Nunes tem 5 vezes mais que o Kassab, 4,5 vezes mais que o Kassab, 5, 6 vezes a mais que o Ramute, certo? E mais com o André do Prado. Então, na verdade, a chance do prefeito de São Paulo também é agora. Vamos relembrar que José Serra renunciou à prefeitura, João Dória renunciou à prefeitura e ambos viraram governadores, né? Certo? Então, eu vejo que caso o Tarcísio renuncie, vá disputar, não dispute a reeleição, ele vá à presidência, hoje o nome mais viável do lado do governador Tarcísio, que arranca com maiores chances, é o Ricardo Nunes. É o Ricardo Nunes. E com uma vantagem também, né? Ele entrega a prefeitura ao PL. Ô Murilo, o nosso tempo vai terminando, mas a gente vai ampliar um pouquinho essa discussão sobre os estados e os levantamentos do Instituto Paraná em relação ao governo de Minas Gerais. Acompanhe a reportagem aqui no Jornal Jovem Pan. Inclusive aqui nós temos no nosso telão aqui atrás, inclusive nós temos o deputado Cleitinho, né, que ele tem do Republicanos com 39,7%, Alexandre Calil 19,3%, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, 14,6%, Reginaldo Lopes, que é um parlamentar do PT, 3,8%, Matheus Simões com 3%, ele é do Novo, Tadeuzinho, do MDB, e nós temos um próximo cenário do governo do Rio de Janeiro, governo de Minas Gerais, na verdade, estamos falando. Nicolas Ferreira, 39,4%, Calil com 20%, Pacheco com 15%, e na sequência nós temos também esses outros números, Tadeuzinho, Matheus Simões. O que você destaca, Murilo, em relação ao governo de Minas Gerais? Porque nós temos, talvez, a gente entrevistou ele agora há pouco tempo aqui, o Aécio Neves, que tenta se viabilizar. E o que mais você destaca também em relação aos outros estados? Olha, com relação a Minas Gerais, nessa primeira fotografia de hoje, você tem o Cleitinho e o Nicolas bem na frente, certo? Precisa ver qual dos dois viabilizaria a campanha no campo bolsonarista, né? Aí você tem o candidato do governo, do Lula, que vai lançar alguém, pode ser Rodrigo Pacheco, pode ser Calil, quem que pode ser esse candidato?
E presta atenção, o Aécio também deseja voltar, que eu acho que o Aécio tem, se sair essa fusão do PSDB com o Podemos, volta a ter partido com tempo de TV para disputar as eleições, e principalmente o Matheus Simões, que tem que prestar atenção, porque o Matheus Simões, provavelmente ele assume o governo de Minas nos últimos 9 meses e passa a ser o candidato à reeleição, né? Então, tem que prestar atenção no Matheus Simões também. Murilo, girando os estados agora, a Bahia, na nossa tela aqui, nós temos a Semineto, do União Brasil, 52,0%, ele que já foi prefeito, Jerônimo Rodrigues, do PT, João Roma, com 8,1%, Kleber Rosa, pois tem as avaliações que o Instituto faz em relação aos indecisos. No segundo cenário da Bahia, nós temos também a Semineto com 52%, levaria no primeiro turno, depois Jerônimo Rodrigues do PT com 27,4%, temos Kleber Rosa com índice muito baixo, apenas 1,7%. Bom, de qualquer forma, a Semineto, a gente sempre fala muito de recall, né? Ele ainda está muito na memória da população, não só do estado, mas principalmente da cidade que ele foi prefeito, né, Murilo? Olha, Tiago, na Bahia tem tudo para ser o replay da eleição passada, a CM contra o Jerônimo, né? Tem tudo para ser igual. Agora, a gente precisa prestar atenção como o presidente Lula, ele chega no Nordeste. Hoje o momento de popularidade dele é o pior da história. No governo Lula 1, 2 e 3, ele nunca teve tão mal avaliado no Nordeste como ele está nesse momento. Se ele chegar em 2026 como está hoje, praticamente eu te diria que nos principais estados do Nordeste, o Lula elegia os governadores. Dessa vez, os governadores terão que ajudar o Lula. Então, quer dizer, passa a ser uma eleição muito diferente no Nordeste também, dependendo de como o governo federal chegue com a sua popularidade em 2026. A simulação do Instituto Paraná para o Distrito Federal, temos Celina Leão, do Progressista, com 36,6%, Isalci Lucas, que é senador do PL, 11,3%, praticamente empatado com Leandro Graz, do PV, 11,2%. Depois nós temos Paula Belmonte, Ricardo Capelli, Eduardo Pedrosa. E em relação ao Distrito Federal, a deputada tem um destaque importante, não é? A vice-governadora Celina Leão tem uma vantagem muito grande, né? E principalmente com essa vantagem se ela assume o governo ainda. Porque daí ela disputa, ela já tem uma vantagem e ela vai virar governadora nos últimos 9 meses para disputar a reeleição, né? Então eu acho que nesse aspecto, nesse momento, pela fotografia de hoje, Celina Leão também é bem favorita. Rapidamente agora, Rio de Janeiro, aqui na nossa tela. Aliás, antes, Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente vai para o Rio de Janeiro. Zuco, do PL, que é parlamentar, 27,4%. Juliana Brizola, PDT, 21,2%. Depois Edgar Preto, do PT, 21%. Gabriel Souza, do MDB, 9,2%. Paula Mascarenhas, 4,3%. E Eduardo Pedrosa, 2,3%. Chama atenção esse resultado? Bom lembrar que nós não temos mais a possibilidade da reeleição do atual governador, não é, Murilo? Exatamente. A eleição, você tem o Zuco um pouco na frente, com o vice-governador, né? E quanto candidato do PT, provavelmente candidato do PT. Então, na verdade, você tem uma eleição muito embolada, precisa ver como vai se dar a junção no Rio Grande do Sul, quem junta com quem. Rio de Janeiro agora, e claro, a grande expectativa da saída do prefeito Eduardo Paes da prefeitura para disputar o governo de São Paulo, 48,9%. Tarcísio Mota, muito distante, 8,7%. Ele quase venceria do primeiro turno. Rodolfo Landim, que não tem partido, com 8,5%. Depois, Rodrigo Bacelar, 8,2%. De qualquer forma, é uma eleição muito fácil, talvez, para o próprio prefeito. E eu vou passar, então, para a Dora Kramer, que gostou desses números, Dora. Gostei, tá certo, mas ele não traz muita novidade, aliás, nenhuma novidade, né, Murilo? E aí o prefeito Eduardo Paes fica fazendo assim uma manha, dizendo que não vai largar a prefeitura. Você acha que tem chance dele não largar a prefeitura e ir para o governo do estado? Olha, Dora, é a grande chance, o cavalo está passando encilhado também, certo? Eu acho muito pouco provável o Eduardo Paes perder essa oportunidade, porque ele arranca muito, mas muito favorito, certo? E eu não acredito que ele vai deixar o cavalo passar também, certo? Então, eu acho que a chance dele é agora, certo? Eu acho que ele tem uma gestão muito bem avaliada, certo? O momento é esse.
Agora, eles também, Dora, vamos falar uma coisa, ele, Tarcísio, Ricardo, todos eles não podem antecipar o pleito, certo? Em hipótese alguma, eles estão no papel correto, porque eles têm que cumprir um papel ao qual foram eleitos. Ele tem que falar dos problemas da cidade do Rio de Janeiro, tentar resolver, como o Tarcísio de Freitas também tem que falar dos problemas do estado de São Paulo. Não pode se antecipar uma campanha. Eu acho que estão corretos nesse momento em focarem nas suas gestões. Mas não tenho dúvida que o Eduardo Paes, eu te diria que tem 95% de chance de ser candidato, né? Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, mais uma vez obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan, Murilo. Volto sempre e, claro, com outras simulações que teremos muitos ainda até a eleição. Obrigado. Eu que agradeço o espaço, sempre à disposição dos amigos.